A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã. 7:02, bom dia. No ar o programa Café com Notícias. Chegamos aí à metade do mês de junho. Para você que está sintonizado aqui nos 1080 da sua Rádio do Povo, para você que acompanha a programação da Difusora Batatais e neste exato momento também sintonizado aí no programa Café com Notícias, através das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, um bom dia. Os destaques do programa de hoje. Eleições 2018, pesquisa do Datafolha mostra que o índice de votos nulos e brancos cresceu no Brasil e chega a 23%. E nesta edição você acompanha os detalhes dessa pesquisa e para que servem os votos brancos e nulos. 8h30, Valdevino Júnior chegando com as informações, as notícias da polícia. 7h05. Agora vamos falar de um assunto interno ao Brasil. Uma pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros não lembra ou não sabe citar o nome do deputado federal ou senador que votou nas eleições de 2022. Segundo a pesquisa, 67% dos entrevistados afirmam não se lembrarem quem votaram para deputado federal, indicando que apenas cerca de 1/3 mantém essa informação na memória. O índice de esquecimento é ainda maior na disputa para o Senado. 75% dos brasileiros dizem não recordar em quem votaram para senador, enquanto apenas 1 em cada 4 entrevistados consegue aí identificar o candidato escolhido. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 cidades nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E para analisar esses dados da pesquisa Datafolha, a gente conversa agora com o diretor-geral do Ranking dos Políticos, Juan Carlos Arruda. Boa noite, Juan. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Celso. Uma honra estar aqui com você. Uma boa noite também a toda a audiência. Agora, Juan, o eleitor brasileiro esquece em quem votou devido ao grande número de candidatos, principalmente em eleições gerais como a deste ano, né? Presidente, governador, 2 senadores, deputados federal e estadual. Isso torna a lembrança mais difícil. Em geral, o voto é decidido nos últimos dias da campanha, com base numa indicação de um conhecido, sem criar uma identificação duradoura com o candidato. A memória funciona para nomes de cargos majoritários, como presidente, governador e prefeito, ou quando tem forte identificação partidária ou ideológica, não é mesmo? Perfeito, Celso. Essa pesquisa ela revela uma contradição muito séria da democracia brasileira, né? O Congresso Nacional ele nunca teve tanto poder, mas o eleitor ele nunca acompanhou tão pouco quem exerce esse mesmo poder. Hoje, deputados e senadores eles decidem não só o orçamento, mas também reformas, as emendas, né, voluptuosas até, as regras eleitorais, inclusive regras essas que podem mudar e alternar mesmo a tipologia das eleições, né? Como hoje é alternada entre eleições majoritárias, né? Presidente da República e também eleição para vereança e prefeitos, né? É o Congresso que define os impostos, políticas públicas, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, a maioria da população ela não consegue citar o nome de um parlamentar em exercício e pior, não se lembra em quem votou sequer para o Legislativo. Então, isso mostra que o problema está além da memória, né? É um problema de acompanhamento, um problema de educação política e de responsabilização também. O eleitor ele lembra muito bem quem votou para presidente, porque a eleição presidencial mobiliza a paixão, a torcida, e tem toda uma polarização hoje envolvida, né? Pelo menos desde 2014, 2018, a gente tem vivido esse ciclo de polarização. Mas o eleitor brasileiro ele acaba esquecendo o voto para deputado e senador, que muitas vezes é justamente o voto que define a governabilidade, né? E os rumos também do Brasil. Então, o Brasil, que tem uma democracia presidencialista na aparência, está cada vez mais parlamentarista na prática, né? O presidente ele continua sendo o personagem mais conhecido e mais cobrado, mas quem decide boa parte da vida real do país é o Congresso Nacional. A reforma tributária ela passa pelo Congresso, o orçamento ele passa pelo Congresso, as emendas passam pelo Congresso, a reforma administrativa, a PEC 6x1, enfim, regras que mexem com a vida do cidadão na ponta. Então nós temos aí uma assimetria perigosa, né? O
eleitor ele cobra o presidente por tudo, mas muitas vezes não sabe quem é o deputado que votou no aumento de impostos, quem defendeu privilégios, quem apoiou ou rejeitou uma reforma, então quem usou bem ou não o seu próprio mandato. Então, nessa tipologia de democracia que a gente está vivendo, né, que essa pesquisa acabou mostrando, né, a gente vê que nós temos uma democracia no Brasil sem memória que acaba se tornando um cheque em branco. Então, quando o eleitor ele não lembra em quem votou no parlamentar, enfim, o eleitor está deixando de prestar atenção naquele que deveria prestar contas ao próprio cidadão e passa a prestar contas apenas ao partido, né, ao grupo político muito mais fechado. Então, nós temos uma dicotomia muito importante, né, e nós temos uma assimetria que deflagra muitos dos problemas da nossa jovem democracia brasileira. Juan, a nossa colega Natália Fruê também participa dessa entrevista. Natália? Oi, Juan, obrigada por nos atender. O quanto que esse cenário que você descreve, que o eleitor não lembra o voto para deputado e para senador, o quanto que esse empoderamento do Congresso com as emendas parlamentares, o quanto que isso explica eleger um presidente do campo mais progressista e o Congresso mais conservador? Quer dizer, está contando muito esses recursos das emendas para essa decisão que me parece que é no dia ou um dia antes do voto mesmo? Esse esquecimento ele fica ainda mais grave, né, justamente quando a gente lembra do tamanho do poder orçamentário do Congresso Nacional, como você muito bem colocou, né? Deputados e senadores hoje têm influência bilionária sobre a destinação de recursos públicos. Antes, a gente via prefeitos vindo a Brasília com o pires na mão pedindo recursos para ministérios. Hoje, a verdade é que esses mesmos prefeitos e até ministros de Estado vão ao Congresso Nacional pedir esses recursos, né? As emendas parlamentares elas deixaram de ser um detalhe do orçamento e passaram a ser um instrumento central do poder político. Só que para haver controle social, o cidadão precisa saber quem está decidindo para onde o dinheiro está indo e qual foi o resultado concreto daquela decisão. Então, quando o eleitor não sabe quem é o seu deputado ou senador, a emenda vira propaganda local, mas não vira na prática a prestação de contas nacional, né? O parlamentar ele aparece inaugurando obra, entregando aquele recurso, fazendo vídeo, mas muitas vezes o cidadão não acompanha o conjunto da atuação. Como ele votou, quanto gastou, se compareceu às sessões, se defendeu privilégios, se ajudou a modernizar o Estado. Enfim, é uma conjuntura enorme. E tudo isso acaba deflagrando justamente uma crise de assimetria do que temos do Congresso Nacional perante o Palácio do Planalto. É fato, nós temos, ao longo das últimas legislaturas, né, que é o conjunto organizado de eleições no Congresso Nacional, a gente tem observado que o Congresso Nacional se tornou muito mais independente perante o Palácio do Planalto. Antes nós tínhamos um Congresso Nacional que basicamente era um mero carimbador e chancelador do bel prazer do Palácio do Planalto. Não é mais assim, né? O Congresso Nacional conseguiu sua independência muito em função justamente do poder das emendas parlamentares, que uma jabuticaba, né, acaba influenciando todo o poderio brasileiro. E com isso nós temos uma assimetria justamente nesse conjunto de políticas públicas, né? O eleitor ele vai às urnas em outubro numa eleição onde ele vai votar justamente para um deputado federal, mas ele não sabe que mesmo votando para aquele um deputado federal, talvez ele esteja votando e ajudando a eleger um outro, né? um outro personagem, ajudando a levar um outro personagem para o Congresso Nacional, que muitas vezes não é afeito ao seu desejo, né? Para o Senado, a eleição desse ano me parece, pelo menos, que vai ser um pouco mais esclarecedora do que foi nas últimas conjunturas, né? Então, muito em função da guerra que a gente tem havido, né? Essa deflagração de combate entre o Supremo Tribunal Federal e o próprio Senado, né? O Congresso como um todo. Então, isso acaba fazendo com que o Senado tenha uma eleição esse ano talvez mais conhecida do que a eleição da Câmara dos Deputados. Mas é fato. É muito perigoso os resultados dessa pesquisa de hoje e mostram, de fato, que a nossa jovem democracia ainda precisa amadurecer e muito. O nosso analista Yander Porcela também tem uma pergunta, Juan. Juan, boa noite. Além dessa pesquisa que está mostrando agora que o eleitor ele não conhece os deputados e senadores, que depois de votar ele acaba esquecendo em qual nome votou, qual nome apoiou, apesar disso, na verdade, quando o eleitor ele é questionado sobre como avalia a Câmara e o Senado, a avaliação é a pior possível.
possível os presidentes da Câmara e do Senado, que hoje são, respectivamente, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, mas poderiam ser outros, essas figuras são sempre são as mais mal avaliadas pela população. Então, por mais que o eleitor ele não lembre em quem ele votou, quando ele olha para o Congresso, ele vê que tem alguma coisa errada, que o Congresso não está entregando o que deveria entregar. Então, o que eu queria te perguntar é como que a gente pode, como sociedade, resolver, né, esse impasse que a gente tem, porque a população não acompanha o trabalho do Congresso, mas o que chega para a população é ruim, e até pelo afastamento, pela desconexão que tem do Congresso Nacional com a sociedade. Como a gente pode, de alguma forma, tentar resolver isso? Boa noite, Ander. Bom, excelente pergunta, né? Se 2 em cada 3 eleitores não lembram em quem votaram para deputado e senador, então a gente tem aí, isso significa que a disputa legislativa ela começa praticamente do zero para uma enorme parcela do eleitorado. E quem ocupa esse vazio? Quem tem mais máquina na prática, né? Quem tem mais verba, quem tem mais estrutura partidária. A consequência é que os bons parlamentares eles podem ser esquecidos e os maus parlamentares acabam sendo reeleitos sem cobrança, e figuras muito barulhentas podem parecer mais relevantes do que parlamentares que trabalham de uma forma consistente. Então a política brasileira está vivendo a era da lembrança digital. Né? Às vezes o eleitor ele não sabe quem aprovou uma reforma importante, mas lembra quem fez o corte de vídeo mais agressivo da semana. Então isso muda completamente a lógica da interpretação como um todo. Né? Um ponto muito importante da pesquisa é justamente que os parlamentares mais lembrados tendem a ser aqueles com mais presença pública, né? Com maior exposição nas redes ou maior associação com temas polarizados. Então isso não é necessariamente ruim. A comunicação política ela faz parte da democracia, é um fato. O problema é quando a lembrança vira sinônimo de qualidade. Ser conhecido não é a mesma coisa que ser um bom parlamentar. Viralizar não é o mesmo que legislar bem, né? Então, o desafio para 2026 vai ser justamente separar a popularidade do desempenho. O eleitor ele precisa perguntar: esse parlamentar ele apareceu muito ou trabalhou muito, né? Ele fez um discurso ou entregou voto? Então, são justamente perguntas que o eleitor, no fim e ao cabo, ele vai precisar fazer isso. E é justamente aí que entra o trabalho de diversas instituições, né, inclusive o próprio ranking dos políticos, né, que essas instituições elas nascem justamente para enfrentar esse apagão da memória legislativa. O papel é traduzir a atuação parlamentar para o cidadão comum, porque não basta saber se o deputado ele é famoso, se ele fala bem, se ele viralizou, se ele aparece muito nas redes, né, é preciso saber como ele vota, né, se ele está comparecendo, se ele está economizando os recursos públicos, se ele está respondendo a processos, se combate privilégios ou se está atuando minimamente por um Estado eficiente, né? A democracia ela não pode depender apenas da propaganda eleitoral. O eleitor ele precisa ter instrumentos objetivos para comparar o discurso e a prática, porque o parlamentar ele pode prometer uma coisa na campanha, mas ele pode votar outra completamente diferente em Brasília, e isso é plenamente natural, acontece muito, né? Então, nós temos aí, enxergamos justamente essa ponte, né, que é transformar dados legislativos em informação acessível. O eleitor ele não precisa decorar os 513 deputados e os 81 senadores, mas ele precisa ter onde consultar, acompanhar e cobrar, minimamente sabendo do seu estado. O que aquele parlamentar está fazendo para o seu estado, né? Nós temos um desafio enorme nesse ano, como, por exemplo, o estado de São Paulo, né? Nós temos 2 senadores que possivelmente vão se renovar. Um deles é um suplente, tem um mandato que, por muitas vezes, acaba se tornando inócuo. É o momento justamente do eleitor como um todo acenar e verificar como esse parlamentar está atuando ou não. E isso vale para todo o Brasil. Além do mais, temos escândalos aí pipocando e muitos dos personagens políticos que estarão nas urnas em outubro desse ano vão estar aí submetidos ao escrutínio público justamente nesse momento de investigação. Cabe ao eleitor fazer a avaliação e não esquecer desses nomes, porque assim se fortalece todo o poder da nossa democracia. Juan Carlos Arruda, diretor-geral do Ranking dos Políticos, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para você. 7h14. Dentro de 1 minuto e meio. O comentário é dele,
de Sérgio Cruz. Aguarde. A LD Multimarcas é uma revenda com mais de 12 anos no mercado e um estoque com mais de 200 veículos seminovos e 0 km. Negociação super facilitada. Entrada parcelada em 3 vezes. Ato mais 90 dias, mais 180 dias no cheque ou em até 10 vezes nos cartões. Venha você também para a LD Multimarcas. Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 3819 ou acesse nosso estoque www.ldrevendas.com.br. Ainda bem que as pessoas mudam. Antes, comer bem era comer muito. Hoje, o que pesa é comer com qualidade. Antes, lixo era apenas lixo. Hoje, não é de se jogar fora. Viram muitas outras coisas. Antes, ninguém usava cinto de segurança. Hoje, é só olhar na rua. Todo mundo usa e tem que usar mesmo. E é na rua que vemos gente que ainda bebe e dirige. Bom, aí é só voltar pro começo do filme. Ainda bem que as pessoas mudam. Mude você também. Se for dirigir, não beba. Viver, essa é a lei. Ao meio-dia, Cláudia Bartel e Florestan Fernandes Júnior comandam RTV, direto do Rio de Janeiro, com entradas ao vivo de todas as partes do Brasil. RTV, notícias, serviços, cultura. Na Rede TV, uma opção de qualidade na sua TV. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Bom dia para você que está ligando o rádio agora e para você que está conosco através da viamorena.com. Lembrando que sábado, às 15 horas, nós temos a semifinal do campeonato estadual, Sene e Naviraense. E sabe onde você pode assistir se você não quiser ir, não é, ao estádio? Você pode assistir pelo viamorena.com, www.viamorena.com. É uma parceria aí com a FM Capital e também com o jornal O Estado. Então, anote aí na sua agenda. 15 horas, sábado, semifinal, Sene Naviraense. Você pode assistir pelo viamorena.com. Às 7 horas, mais 9 minutos, eu tenho o prazer de cumprimentar nosso amigo Sérgio Cruz. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Falou, Marquinhos. Bom dia, gente. Bom dia, Madureira. Tudo bem, Madureira? Tranquilo? Seu time... Seu time é que não vai bem. Dá pra pular essa, né? Pode pular essa. Seu time não vai bem. Eu estive ontem, eu não sou repórter policial e esse programa aqui, eu não tenho nada também que ficar falando de polícia aqui, porque quem fala de polícia aqui, aliás, quem é credenciado a falar de polícia aqui é o Pinheiro, é Elcio Pinheiro. Eu tive ontem, por acaso, né, e por dever de ofício, a entrevista coletiva dos delegados e do médico, dos peritos e médico legista, no caso da Marielle. Eu estou muito interessado no caso, eu sou avô, né, pai, avô, então todo mundo tem esse interesse, e eu tive essa oportunidade de ser indicado pela Via Morena e pela FM Capital, exatamente para acompanhar, né, essa coletiva. Eu não sei, eu tô ficando meio completamente idiota, porque eu ouvi uma coisa ontem durante as entrevistas, estou lendo no jornal, pelo menos as manchetes totalmente diferentes, né? A manchete aqui do Correio do Estado fala que exames indicam que aborto mal sucedido matou Marielle. Não foi o que disse o médico legista. O médico legista disse na entrevista e na pré-eleção que o exame cadavérico não conseguiu identificar, né? A única coisa que o exame conseguiu comprovar é que o corpo era o corpo da Marielle e nada mais. O adiantado estado de decomposição do corpo não dava para fazer nenhuma identificação. Descobriu-se que ela estava grávida antes, né? Mesmo antes do corpo aparecer, porque a polícia, essa história as pessoas já sabem. Outra coisa que também não foi dita lá é que o cunhado da estudante está sendo investigado. Nenhuma vez o delegado disse isso. Diante da insistência de alguns repórteres, o que ele disse é que ia considerar, né, a insistência, as informações passadas pela imprensa e poderia eventualmente investigar. Mas tudo aquilo que a imprensa estava dando de informação, a polícia já tinha trabalhado em cima daquelas informações e não dava para colocá-lo como suspeito. Apenas esclarecer isso porque eu acho que é função de quem vai lá, sem nenhuma paixão, né? Eu não estou apaixonado pelo caso. Fui lá para acompanhar o caso como repórter e não como policial.
Agora, o acontecimento político do dia foi a reunião dos governadores do Centro-Oeste de Tocantins. Aliás, o governador de Tocantins não veio, mandou uma representante. Mas estava presente o Agnello Queiroz, o governador do Distrito Federal, o Silval Barbosa, governador de Mato Grosso, e o Marconi Perillo, governador de Goiás, né, junto com o governador André Putinelli, redigiram uma carta, a Carta de Campo Grande, que deverá ser entregue à presidente Dilma. Nesta carta, eles elencam uma série de benefícios que os estados do Centro-Oeste apresentam como condição para permitir, né, a aprovação rápida e tramitação imediata do projeto de reforma tributária que está no Congresso Nacional já faz alguns anos e não anda para frente, e exatamente porque não há um consenso entre os governadores, porque os estados, principalmente os menores, os estados em termos de desenvolvimento do país, seriam penalizados com o projeto que está lá no Congresso Nacional. Então, a ideia, né, dos governadores do Centro-Oeste é reunir todo o Centro-Oeste, reunir todos os governadores do Norte e parte dos governadores do Nordeste, que também de estados que poderiam eventualmente ser prejudicados com a reforma tributária, sentar, né, depois dessa reunião do Centro-Oeste, vai ter um calendário. Esse calendário deve entrosar com a região Norte e região Nordeste para, né, uma disputa com as regiões mais ricas, que são o Sudeste e o Sul do país. O que os estados, chamados estados mais pobres, reivindicam da reforma tributária? Primeiro, um fundo de compensação, né, porque acabando com a renúncia fiscal, os estados vão ter que ter um fundo de compensação para poder competir com o Sudeste e com o Sul, onde estão os estados mais ricos. Um novo quórum para o Conselho Fazendário, né, que toma as decisões fiscais. Hoje, para uma decisão do Conselho Fazendário, ela tem que ser tomada com 100% dos seus 100% a favor. Tem que ter unanimidade para que a medida seja adotada. O que os governadores do Centro-Oeste estão pleiteando é que seja a maioria absoluta, né, dos secretários, ou no mínimo 60%, no máximo 60%, um quórum de 60%. Isso para evitar que uma decisão que venha favorecer São Paulo, que venha favorecer Mato Grosso do Sul, Tocantins e outros estados menores, possa ser vetada por um estado como São Paulo e o estado do Paraná, etc., que tem políticas fiscais totalmente diferenciadas da política fiscal de Mato Grosso do Sul. Então, em linhas gerais, é isso, e não foi colocada na carta, mas foi defendida pelo governador André Putinelli e por todos os governadores presentes, a questão da renegociação da dívida, que, como disse aqui o Vander Lobé, ela não pode ser negociada isoladamente, tem que ser negociada com todos aqueles que devem, né, com um critério único, para evitar que negocie com um, depois os outros entrem na fila para negociar e termina bagunçando o coreto. Mas essa reunião dos governadores do Centro-Oeste é o primeiro passo, né? E reconhecido pelos demais governadores como passo importante, iniciativa do governo de Mato Grosso do Sul, iniciativa do governador André Putinelli, para enquadrar, né, todos os estados numa reforma tributária que seja justa, honesta, porque é extremamente necessária para o bem do Estado, para o bem do país, para o bem para a tranquilidade fiscal do Brasil. Falei e está falando. São 7h50. Eu vou a mais um intervalo comercial e já retorno, aguarde. A rádio que é a sua cara. Difusora. Empresário, ou você, empreendedor de batatais, você não está sozinho. Há quase 5 décadas, a ACE Batatais é a sua parceira para crescer, inovar e fortalecer o seu negócio. Você sendo sócio da ACE, você tem acesso a vários produtos e serviços que fazem toda a diferença. Registro de marcas, cartão, multibenefícios, programa de estágio, análise de crédito, banco de currículos, capacitações, consultorias, networking e muito mais. A ACE representa e defende os interesses da classe empresarial e trabalha sem parar para fortalecer
promover e impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Associe-se à ACE Batatais e seja parte integrante desse movimento. ACE Batatais. Para você, por você, com você. Companheiros, estou muito contente porque não está faltando arroz e feijão na mesa do trabalhador brasileiro. Mas é preciso falar em qualidade, garantir à população o melhor arroz e feijão. Pode parar, tem que dizer logo que arroz e feijão tem que ser Carunchão. Carunchão, eleito pela sua preferência. João Daniel Fernandes da Silva, Trindade, Goiás. O que você sente pelo Divino Pai Eterno? Fala pra mim. Muita fé, muito amor, muita proteção. Eu amo o Divino Pai Eterno, muito. Leitura dinâmica. Os fatos da semana. As principais notícias. Leitura dinâmica. Para você ir direto ao assunto. A notícia na velocidade da internet. Leitura dinâmica com Milton Jung. Todo domingo, 8h30 da noite. Rede TV, a nova rede de TV do Brasil. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Há 14 anos, o atendimento de saúde pública em Varginha ganhava um grande reforço para a rede de serviços prestados através do Sistema Único de Saúde. E desde a inauguração da unidade de pronto atendimento, em junho de 2012, a UPA passou a ser a principal referência em casos de urgência e emergência médica no município, atuando como intermediário entre os postos de saúde e os hospitais. Nesta quinta-feira, houve celebração de mais um aniversário de funcionamento. Para celebrar os 14 anos da UPA, foi realizado um culto ecumênico seguido de um café da manhã para os presentes, especialmente os servidores que diariamente atendem a população de Varginha e região. Durante a comemoração, autoridades destacaram a importância da unidade de pronto atendimento ao longo de sua trajetória. Também ressaltaram o papel fundamental da UPA na assistência à população durante todos esses anos de funcionamento. São 14 anos de trabalho árduo, né, de uma equipe muito dedicada. Então, a gente fala que não é só mais um ano, né, de aniversário da unidade. São 14 anos de atendimentos, de acolher o paciente, né, de fazer esse trabalho que é um trabalho humanizado. Então, de forma com muito carinho, a gente agradece toda a equipe da UPA, todos os servidores que aqui estão, desde a equipe de manutenção, de conservação, até a equipe médica, porque não existe atendimento de saúde se não for a união do trabalho de cada um desses servidores. Então, nossa palavra aqui hoje é gratidão. Gratidão por tudo que as pessoas fazem para que os atendimentos da UPA sejam realizados. Hoje nós viemos aqui representando a Câmara Municipal como vice-presidente da Câmara, primeiro reconhecendo o trabalho dos servidores. Acima de um prédio, acima de uma estrutura, a gente tem pessoas que trabalham aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Primeiro nós viemos aqui para valorizar, reconhecer o trabalho deles nesses 14 anos e o nosso papel é realmente apoiar, é realmente investir. Nós temos à nossa disposição as emendas impositivas que a gente pode destinar para cá, o nosso trabalho sempre da fiscalização, não com a postura de querer denegrir, mas ver realmente aquilo que precisa e levar para o executivo, porque essa é a minha proposta como vereador, ajudar o prefeito a governar uma cidade que já é uma cidade grande e uma cidade tão importante para todo o Brasil. Parabéns à UPA pelos 14 anos, parabéns a todos os servidores da saúde pelo trabalho que é feito aqui na nossa cidade, para tantas cidades. Deus abençoe. Eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje comemorando os 14 anos de fundação dessa nossa unidade. E eu que vi essa unidade nascer. Eu estava ainda como vereador quando esse terreno foi doado, eu vi a primeira edificação, participamos da inauguração e agora já são 14
14 anos de relevantes e importantes serviços prestados, não só para a população de Varginha, mas para toda a população do entorno que é atendida aqui. Nossa unidade cresceu, se desenvolveu. Hoje nós já tivemos uma obra de ampliação dela e vamos ampliá-la ainda mais. Já tem projeto para que nós possamos ampliá-la, para dar melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores, mas também para quem nos procura. Nossa UPA está chegando ao volume de em torno de 680 atendimentos dia. É um número extremamente expressivo e isso se dá, claro, à boa gestão que é realizada aqui, mas sobretudo aos nossos colaboradores que se dedicam aqui com humanização, acolhem a todos que aqui procuram. Então, eu não posso deixar aqui publicamente de registrar essa satisfação de estar aqui hoje comemorando esses 14 anos de importantes, relevantes trabalhos e serviços prestados para a nossa população. Como você mesmo disse, saúde é algo, gente, muito importante. E vocês tenham certeza que aqui vocês encontrarão todo o carinho, todo o acolhimento necessário para a gente poder continuar fazendo da saúde de Varginha a saúde de referência. Eu quero aproveitar e agradecer a imprensa também por essa cobertura que tem dado, a todos os nossos colaboradores e aqui principalmente pelos 14 anos, que são números extremamente expressivos e que colocam Varginha mais uma vez como referência na saúde no estado e no país. A diretora da unidade destacou os números expressivos de atendimentos realizados ao longo dos anos, ressaltando o trabalho, a dedicação e o empenho dos servidores que atuam diariamente para garantir um atendimento de qualidade à população que busca os serviços da UPA. A unidade, nesses 14 anos, já realizou mais de 2 milhões de atendimentos. No último ano, foram mais de 200 mil atendimentos. E nos últimos 3 meses, a unidade bateu novamente um recorde, com a média diária de 600 atendimentos e chegando em 680 atendimentos em apenas 24 horas. Isso mostra, esses números são expressivos, né? E mostram aí a importância que essa unidade tem, não só para Varginha, como também para a região, pois a unidade, ela é referência para alguns municípios também, em atendimentos de urgência e emergência. Então, a UPA hoje, ela representa não só a saúde de Varginha, conforme também a saúde de toda a região. A todos que fizeram e fazem parte do quadro de servidores públicos municipais da unidade de pronto atendimento, ficam aqui registrados o reconhecimento e a valorização pelos relevantes serviços prestados à população. Olha, durante uma agenda em São Paulo, o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse que vai anunciar na próxima quarta-feira o nome do vice na chapa dele. O nosso repórter Lucas Carvalho tem os detalhes. Lucas, seria o nome do vice ou da vice? Leandro, Caiado fez mistério, viu? Se limitou apenas a dizer que o anúncio oficial vai ser na quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã, na sede do PSD em Brasília. Eu perguntei se seria um homem ou uma mulher e ele preferiu dizer que era bom a gente aguardar na quarta-feira, que já havia pelo menos uma data definida. Ele também não quis revelar se o nome escolhido é do próprio PSD ou de algum partido aliado que indicaria aí a possibilidade da formação de uma coligação. Com esse anúncio que deve acontecer na quarta-feira, dia 1º de julho, Caiado passa a ser o segundo pré-candidato à presidência da República a anunciar o companheiro ou companheira de chapa. O primeiro a fazer isso foi o presidente Lula, que já confirmou que Geraldo Alckmin vai continuar ocupando esse posto nas eleições deste ano. Ao longo das últimas semanas, Leandro, alguns nomes foram cogitados para ocupar a função de vice na chapa liderada por Ronaldo Caiado. Entre esses nomes, pelo menos 2 figuraram com bastante força nos bastidores. Um deles é o da apresentadora Silvia Abravanel, que já disse que não deverá disputar esta função ao lado de Caiado. Ela recentemente lançou a pré-candidatura dela a deputada federal. Então, portanto, já disse que não há essa possibilidade, embora tenha dito que se sentiu muito honrada de ter sido lembrada. Um outro nome que também tem figurado bastante é o de Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD. Existe uma expectativa de que o PSD lance uma chapa puro sangue, portanto, com 2 integrantes do PSD. Então a gente vai esperar na quarta-feira para ver se de fato
vai ser Gilberto Kassab ou algum outro nome que estava fora do radar. Kassab já tinha, inclusive, se colocado à disposição para ocupar essa função, se colocou à disposição do próprio partido, né, do qual ele é presidente, e de Ronaldo Caiado, dizendo que aceitaria a missão, que estava com o nome à disposição para esta missão. Houve também uma conversa de bastidor sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro compor a chapa com Caiado, mas essa conversa veio bem antes dessa confusão pública entre ela e o enteado, o senador Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato à presidência pelo PL. Hoje, Caiado falou sobre Michele Bolsonaro. Disse que não caberia a ele fazer qualquer tipo de especulação envolvendo o nome de uma pessoa ligada a outra sigla partidária. Mas ele fez questão de não economizar elogios a Michele Bolsonaro. Disse que ela tem conquistado ali uma grande relevância, uma grande importância e destaque na condução do PL Mulher, ela que é a presidente nacional dessa ala do partido, que tem viajado o país inteiro, apresentado as ideias do partido, as ideias de Bolsonaro ao público feminino. Caiado ressaltou a importância dela dentro desse público feminino e também ao público evangélico. E quando foi questionado por um jornalista se ela seria um bom nome para vice, Caiado disse quem não gostaria de tê-la como vice. Vamos acompanhar então o que disse agora, no início da noite, o pré-candidato pelo PSD, Ronaldo Caiado. Eu não posso de maneira nenhuma fazer qualquer especulação em relação a um outro partido. Eu faço política com muita transparência, as coisas minhas são muito claras, eu não tenho nenhum encontro às escondidas, tá certo? Eu respeito cada partido lançar o seu candidato, não cabe a mim de maneira nenhuma, tá certo, ir ali buscar alternativas num momento tão delicado quanto este. Governador. Agora, eu respeito o trabalho que ela desenvolveu no Brasil, eu respeito a liderança que ela tem, tá certo? É uma pessoa que, sem dúvida alguma, construiu uma força, como ela é a presidente do PL Mulher, ela conseguiu uma força realmente consistente no meio evangélico e também no meio das mulheres. Isso é uma realidade. Seria uma boa vice, na opinião do senhor? Olha, quem não queria tê-la? Para a maioria dos estudantes, além de uma instituição de ensino, as escolas são um local para se fazer amizades, viver novas experiências, participar de momentos de convivência e construir boas histórias. Mas o ambiente escolar também pode ser um grande desafio para alguns alunos. Por isso, é importante entender as realidades de cada indivíduo para oferecer as melhores condições de tratamento, além de qualificar os profissionais responsáveis por ajudar os estudantes. A sala de acolhimento foi inaugurada com o objetivo de atender às necessidades dos estudantes em um espaço adequado, planejado especialmente para proporcionar suporte, escuta e acompanhamento individualizado. Bom, a educação adventista, ela já trabalha, né, no processo de inclusão das crianças, né? E quanto mais todas as crianças que aqui estão conosco se sentirem acolhidas, né, seja aquelas que têm uma questão especial ou não, para nós é muito importante esse atendimento de qualidade. Então, esse ambiente é um ambiente que trabalha esse processo da inclusão, trabalha aí a regulagem, né, o regulamento do aluno dentro do ambiente quando ele tiver alguma coisa específica. Então esse ambiente ele se torna necessário para o desenvolvimento pedagógico. O ambiente foi pensado para respeitar as particularidades de cada aluno, contribuindo para seu bem-estar, desenvolvimento e inclusão no contexto escolar. Essa escola é uma escola que eu estou apaixonada e, principalmente, nós precisamos hoje ter cada vez mais um olhar inclusivo. E o olhar inclusivo é trabalharmos a realidade daquilo que nós estamos estudando, principalmente com a nova lei que veio em dezembro, mas ainda estamos nos preparando. E o Colégio de Varginha já saiu pensando com muito amor e carinho nessa sala de acolhimento para que os alunos que precisam ter um olhar, um acompanhamento diferenciado para auxiliá-los no desenvolvimento da sua aprendizagem e também na parte comportamental, eles terão um espaço para eles, onde terá uma pessoa, um profissional que estará auxiliando eles nesse momento, nas atividades, numa conversa, num olhar acolhedor, aonde eles se sintam amados
e se sintam vistos que esta escola é uma escola que trabalha numa educação para todos. A sala de acolhimento é uma conquista para a educação inclusiva, tendo como objetivo oferecer um espaço seguro e acolhedor para os estudantes. Não só na escola de Varginha, mas as outras demais unidades onde eu também tenho a oportunidade de cuidar. E quando nós trouxemos a nossa nova diretora, que é a professora Cláudia, para essa unidade, ela é especialista também nessa área, né? Ela tem já estudos feitos justamente para poder atender essa necessidade, não só na escola de Varginha, mas nos orientar e apoiar também nas outras demais unidades. Uma grande conquista, então. Uma grande conquista. Foi pensado com muito carinho e também nós tivemos uma parceria com a empresa Super Cérebro, onde trabalha com a inclusão, e ele patrocinou vários desses materiais aqui para nós, para que nós possamos começar um trabalho significativo na cidade e principalmente com os nossos alunos, para que os pais se sintam também, nossa, eu estou deixando meu filho na educação adventista no Colégio de Varginha porque ele é amado, ele é visto como um aluno, ele é olhado dentro das suas especificidades. Então, isso é o que acolhe o coração de um pai e o desenvolvimento e até o desbloqueio emocional de um aluno, quando ele se sente acolhido. Fala pra gente então, também para você também uma grande conquista, você que é estudiosa aí da questão do acolhimento, da questão da acessibilidade, acolhimento, é uma grande conquista aqui para Escola Adventista de Varginha? É uma grande conquista, é um grande avanço, principalmente por ser uma escola que tem este olhar, toda a equipe pedagógica e, como vocês ouviram também, o departamental, dando esse apoio a todos nós que nós recebemos da associação. Isso nos deixa muito felizes para poder avançar e ajudar esses alunos. Vale lembrar que o diálogo entre escola e família é o primeiro passo para identificar essas dificuldades. Caso você perceba mudanças de comportamento nos estudantes, procure a coordenação pedagógica ou busque ajuda especializada. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. A Capital 95 está há 29 anos no ar, com uma equipe de profissionais empenhados 100% do dia a você, ouvinte, tocando alegria e vendendo o seu produto de maneira séria e objetiva. Jornalismo de credibilidade, site moderno e interativo, alta tecnologia em equipamentos, estúdio de apoio ao vivo na Feira Central, shows e muitas promoções. Tudo isso fazem da Capital 95 uma rádio completa, única e exclusiva para você. Bem, pessoal, o clima hoje é de torcida para o Brasil na Copa, né? Marcela Bolonha conversou com o Toninho da Realto, que é ex-árbitro de futsal, e também com alguns colaboradores daqui da emissora sobre os palpites para hoje. Vamos ver. Como é que está a sua expectativa? Olha, a expectativa sempre é a maior possível, né? Brasileiro acima de tudo, mas também nós temos que ser realistas e entender que a nossa seleção ela vem evoluindo, né? Começou nos dando um susto contra Marrocos, depois ela veio a Haiti, contra a Escócia, ela teve uma melhora. A minha expectativa é que nós vencemos o jogo, não vai ser um jogo fácil, né? Porque a disciplina do oriental, a disciplina do japonês é diferenciada, né? Eles são taticamente, tecnicamente, eles são muito determinados, né? Aquilo que faz. E aí vai ter a criatividade, a desenvoltura, mas eu acredito que dá para levar. Não vai ser fácil o jogo não, né? Mas eu acredito que a gente consegue passar dessa fase. Sua expectativa para o jogo de hoje, mata-mata contra o Japão? Eu sou um cara otimista, Marcela. Eu já joguei ali no 4-0. 4-0. E a sua expectativa? A minha, eu tô com 2 palpites. Eu vou jogar nos 2. No 1-0, porque de pouco já tá classificado. E o meu máximo é 2-0. Mas você tá com uma expectativa muito alta. Eu sou um cara otimista, eu não sei você em casa se tem o mesmo otimismo, mas assim, poxa vida, assim, o Japão, já me contaram que o Japão joga muito bem, que o pessoal lá joga bem, que a defesa é boa e que não vai ser um jogo fácil. Mas o Brasil perder pro Japão, aí eu já acho que não, né? Será? Vamos ver a mulherada agora o que acha dessa partida importante para o Brasil. Mata-mata contra o Japão. Sua expectativa, Denise? Olha, Marcela, a expectativa é grande, né? Porque, assim, não só eu, mas como todo brasileiro quer que siga em frente, né? A gente está rumo aí ao Hexa.
Mas eu penso que vai ser assim, um jogo bem difícil, né? O Japão é um time assim forte também, né? Tem as suas estratégias ali. Meu palpite é 2-1. 2-1. Brasil 2, Japão 1. Nós vamos passar. Vamos sim. Vamos. Apertado, mas vai, viu? Expectativa, Alex. Oi, Marcela, a expectativa é gigante, né? A gente está aí na torcida para a nossa seleção canarinho, a seleção brasileira. Sou fã do menino Ney, mas acho que está meio mimadinho ali. Vamos ver se acha que entra, não entra. O que você pensa disso? A pergunta volta para você agora, Marcela. Eu quero saber do menino Ney no jogo de hoje. Não sou muito fã dele. Tá vendo? Eu acho que ele está um pouco com medo, porque ele voltou agora, depois de muito tempo sem jogar, mas nós temos o Vini ali que está mandando muito bem em campo, e eu sou fã do Petitinho, o Hendrick. Com certeza, estou brincando. A seleção está preparada, com certeza. O Ancelotti faz um trabalho incrível, né, com o grupo ali. Estou meio assim por conta da seleção japonesa, porque os japoneses eles vêm ali devagarzinho, nos treinamentos, enfim. Já disseram que vão encarar de peito aberto ali a nossa seleção brasileira, não estão com medo. Não sei se isso é um pouco de charme, mas é claro que, brincadeiras à parte, a gente está bem confiante na nossa seleção brasileira, né? Um dia muito gostoso, um dia festivo. A gente espera que a seleção entre, faça bonito. O meu palpite ali é por volta de 2-0, 2-1, não sei se vai ser muito mais que isso, não. Esse é o meu palpite particular. Não estou com medo da seleção japonesa, porém tem um pouquinho de receio. Sua expectativa para hoje, jogo difícil, mata-mata contra o Japão. Eu acho que nós vamos vencer. Não é tão bom assim o Japão assim, não. Não é desse jeito, não é toda essa propaganda que estamos ouvindo por aí, não. Eu acho que hoje vai dar um 2-1. E os jogadores estão falando que a seleção brasileira não é mais aquela, que o Neymar já passou a fase. Isso é bom pra gente, pra dar o sangue. Exatamente. Enquanto eles estão achando que a gente não tá bom, né? Melhor, né? Porque se eles tiverem menos expectativa, a gente supera mais fácil, né? E eu acho que não tá desse jeito, não. A gente falam do Neymar, mas e o Vini Júnior? Quem marcou mais gols até o momento foi o Vini Júnior, né? Então a gente não tá tão mal assim igual estão falando, né? Gosta muito de futebol, entende de futebol, e a expectativa para hoje? Um jogo difícil? Jogo difícil, né? Se o Japão passou é porque ele mereceu, né? Então, assim, daqui para frente não tem jogo fácil. Mas eu tô confiante, eu acho que o Brasil vence, até com mais de diferença de um gol. Estou bastante confiante nesse jogo. Acredita que essa rincha, vamos falar assim, um cutucar o outro, o Japão falar que nós não somos mais a seleção como era, que Neymar já passou a fase, pode dar um gás a mais? Eu acho assim, pode deixar eles mais com a guarda baixa, né? E quanto a guarda dele estiver mais baixa, para nós é melhor. Não é mentira, se é que eles falaram isso, não é mentira, o Brasil ele entra, a Copa que ele entra com menos protagonismo. Então, assim, mas isso não deixa de desacreditar o Brasil, né? Então, assim, o Brasil tem a tradição que tem um futebol, tem jogadores interessantes, dos melhores times do mundo, também tem que ser respeitado o Brasil, mesmo não estando com aquele protagonismo que a gente é acostumado a chegar em outras competições. Mesmo assim, o Brasil é um dos favoritos. Essa camisa verde e amarela pesa no peito do jogador? Pesa contra e pesa a favor. Então, assim, os adversários também, quando entram no campo e vê que do outro lado está a seleção brasileira, pesa também contra eles. Seu palpite? 3-0 Brasil. Olha, o governo federal lançou hoje o programa Desenrola Adimplentes, voltado para a população que está com as contas em dia, mas que paga juros elevados em financiamentos. Vamos então a Brasília falar com a repórter Suane Guerreiro, que tem os detalhes. Suane, boa noite. Os trabalhadores informais são o foco do governo nessa etapa do Desenrola? Exatamente, Celso. Muito boa noite a você, a quem nos acompanha. O programa é voltado principalmente para aqueles trabalhadores que não têm acesso ao consignado CLT ou do serviço público ou ainda do INSS, ou seja, que tem aquele desconto diretamente em folha.
o que permite que essas taxas de juros sejam menores. Então, ele também vai atender estudantes do FIES e empreendedores. A expectativa do governo, depois de ter feito aí um levantamento de dados, é que cerca de 500 mil pessoas, 500 mil trabalhadores informais sejam atendidos, além de 100 mil estudantes do FIES. E quais são essas condições de renegociação? Vai ser possível, por exemplo, fazer ali esse refinanciamento ou a renegociação de dívidas de até 15 mil reais. Só que para isso é obrigatório que pelo menos as 4 primeiras parcelas tenham sido quitadas. Um outro aspecto é que isso vai valer então para financiamentos que as pessoas estejam em dia então com esses empréstimos ou com no máximo até 90 dias de atraso. E a taxa máxima de juros que poderá ser cobrada por essas novas linhas de crédito será de 1,99% ao mês. Houve um pouco mais cedo todo o anúncio deste novo programa, que é uma nova etapa do Desenrola, mas aí no caso para pessoas que estejam com empréstimos em dia ou no máximo ali até 90 dias, 3 meses de atraso. Foi um anúncio aqui no Palácio do Planalto, que contou com a participação não só do presidente Lula, como também do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e nós vamos acompanhar um pouco do detalhamento desta nova fase do Desenrola. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda. E para esse trabalhador informal, presidente, é que nós abrimos essa nova etapa do Desenrola, endereçando, em especial, uma linha nova de financiamento. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós vamos falar a situação atual do trabalhador informal, que paga taxa de juros de 6% a 12% ao mês. Nós estamos dizendo, nós vamos te dar uma nova linha para você extinguir essa taxa de juros e essas condições que hoje você é submetido. E há uma nova taxa de juros de até 1,99% ao mês. Nós vamos fazer uma nova operação para o trabalhador informal que está pagando em dia, e nós vamos falar exatamente o que é pagar em dia. Pagar em dia, nesse caso, é quem pagou pelo menos 4 parcelas em dia e que não está atrasado em mais de 90 dias no seu pagamento da sua prestação no CDC bancário. O valor que a gente incentiva, além de ter um mercado de trabalho forte, mais opção de trabalho para o trabalhador formal, mais opção de trabalho, o mercado aquecido também para o informal, é que o informal, que hoje é um herói, que paga a sua dívida em dia, ainda com uma taxa de juros mais alta, ele vai ter, pela primeira vez na história, a condição de ter uma taxa de juros decente a 1,99% ao mês, para refinanciar, reperfilar a sua dívida. Então, Celso, a intenção do governo é evitar que o maior número de pessoas, brasileiros, em especial trabalhadores informais, eles caiam na inadimplência. Por isso, então, este programa foi criado, essas linhas de créditos foram criadas. Então, a gente tem uma expectativa, até segundo dados do governo, de que, pelo menos neste momento, quem deve oferecer essas linhas de crédito são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Os demais bancos vai ficar ali a critério de cada um oferecer ou não essa linha de crédito para o Desenrola Adimplentes. E depois deste anúncio, tivemos uma manifestação por parte da FEBRABAN, a Federação de Bancos do Brasil, e ela disse ali por meio de uma nota que tem colaborado com o governo, inclusive com o novo Desenrola, voltado para os inadimplentes e também para o programa Móvel Brasil, que prevê a criação de uma linha de crédito destinada para a compra de carros novos para motoristas de táxi e também de aplicativo. Mas que no caso do Desenrola, que foi apresentado hoje, que são para os adimplentes, que é aqueles que estão em dia ali com as prestações, ou com atraso menor ali que os 90 dias, a FEBRABAN enxerga que o potencial de adesão das instituições financeiras tende a ser mais limitado e por isso, segundo a federação, vai caber a cada banco entender, então, se abre ou não esta linha de crédito. Eu volto com você. Obrigado, Sônia Guerreiro. E nós vamos acrescentar aqui, detalhar aqui no telão,
os principais pontos do desenrola adimplentes anunciado pelo governo federal. Essa nova linha de crédito tem como público-alvo os consumidores que mantêm as contas em dia. A iniciativa vai permitir a substituição das dívidas com juros mais altos, dos juros mais altos por créditos mais baratos. A proposta prevê taxa de juros de 1,99% ao mês, com o objetivo de reduzir o custo do endividamento e facilitar a organização financeira das famílias. Vamos ver os critérios para adesão ao programa. Poderão aderir ao programa os consumidores que estiverem com as contas em dia e tiverem dívidas de até R$15 mil, desde que já tenham quitado pelo menos 4 parcelas do contrato. A estimativa é que entre 3 e 4 milhões de pessoas estejam aptas a participar dessa iniciativa. Os bancos também apresentam uma resistência à medida. Enquanto o governo federal defende que a medida vai reduzir o comprometimento da renda das famílias e ajudar a conter a inadimplência, o setor bancário faz ressalvas à renegociação de dívidas que já estão sendo pagas. Na avaliação dos bancos, a operação pode demandar tempo e recursos operacionais sem garantir um retorno expressivo. E a partir de agora, nós contamos com o nosso analista Ranier Bragon. Boa noite, Ranier. O governo viabiliza aí o desenrola adimplentes por meio de um fundo de garantia de operações chamado FGO. O valor previsto para esse fundo é de cerca de 15 bilhões de reais. Ele vai funcionar como uma garantia para os bancos. O FGO cobre parte das perdas caso haja inadimplência. Com esse risco reduzido, as instituições financeiras podem oferecer refinanciamento de dívidas com juros menores para quem está pagando em dia, não é isso? É isso, Celso. É uma medida que o governo está lançando nesse pacote, é uma das medidas desse grande pacote eleitoral que o governo Lula anunciou, vem anunciando, né, do decorrer desse ano, e que chega agora praticamente a essa reta final, já que a gente vai entrar já no período quase de eleitoral, que começa oficialmente só em agosto ali, mas agora no mês de julho a gente já entra no período de convenções partidárias e também de vedações da lei a lançamento desse tipo de programa. Então, a Suane estava detalhando que há uma resistência dos bancos privados justamente pelo fato de que, para eles, de uma forma financeira e contábil, não é interessante, já que as pessoas estão pagando os empréstimos, não está havendo uma inadimplência, pelo menos não uma inadimplência maior do que 90 dias. Então, o banco iria trocar ali uma cobrança que vai de 7, 8 ou até mais % de juros ao mês para um teto de até 1,99%, de até 2% praticamente, né? Então, para os bancos privados, há uma resistência, como você mostrou aí no telão, mas os bancos que têm uma participação ali do governo federal, uma participação estatal, Banco do Brasil e Caixa Econômica, deve haver essa adesão. E isso, Celso, naquele intuito do governo de jogar dinheiro na economia, né? De ampliar o crédito, ampliar a facilidade que as pessoas tomam dinheiro, tomam empréstimos e quitam suas dívidas, justamente na tentativa de aumentar esse bem, a parcela da população que se coloca como na faixa de bem-estar na área da economia e que isso possa resultar em dividendos eleitorais. Até algumas décadas atrás, a questão da economia era praticamente uma questão central e preponderante ali na decisão do voto das pessoas. Isso diminuiu, pesquisas e especialistas mostram que isso diminuiu nos últimos tempos, principalmente depois do advento da nova direita, da politização maior da população. Mas a economia, claro, é ainda um fator muito importante em qualquer eleição, em qualquer disputa eleitoral. E para o governo, ele corre nessa raia de tentar colocar o maior estímulo à economia, maior dinheiro em circulação, que vai na linha oposta, Celso, do que o Banco Central está tentando, que é justamente esfriar a economia, conter a inflação. Mas o governo está em ritmo eleitoral e vai continuar assim, e essa proposta que foi anunciada hoje, ela faz parte
desse pacote que o governo vem lançando, não só na economia, Celso. Obrigado, Ranier. E agora, a Natália Fruê se junta a gente aqui no Jornal do SBT News. Boa noite para você, Natália. Oi, Celso. Boa noite para todo mundo. O público-alvo é principalmente de trabalhadores informais e consumidores adimplentes, né? Pessoas que têm renda, mas não conseguem acessar linhas de crédito mais baratas. São cerca de 25 milhões de pessoas físicas consideradas adimplentes e milhões de micro, pequenas e médias empresas, especialmente aquelas com bom histórico de pagamento. O governo sustenta que o objetivo é estimular a economia, ampliar o acesso ao crédito para quem mantém as contas em dia e reduzir o custo dos financiamentos. Os críticos, por sua vez, Natália, têm o programa como um caráter eleitoreiro. Pois é, Celso, e é eleitoreiro porque se a gente pega o foco, que são os trabalhadores informais, é um voto que normalmente ele sempre, em toda a eleição, é disputado. É um voto que lá atrás, se a gente acompanhar em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele citava muito os trabalhadores informais, fazia lives em barraquinhas de cachorro-quente, conversando com esses trabalhadores e conseguiu, de uma certa forma, ter inserção com esse eleitor. O presidente Lula lança o Desenrola, já havia lá a primeira etapa para os endividados e agora para esses informais. A gente não pode deixar de montar o quebra-cabeça, Celso, sem lembrar que teve também uma proposta para motoboys e motoristas de aplicativos. Fica muito claro que o Palácio do Planalto está querendo conquistar esse eleitor. E qual é o problema, Celso? O problema é que com essas pautas, que são pautas que sim representam gastança, porque o governo diz que é crédito apenas de bancos, mas vai ser subsidiado por dinheiro do Tesouro. Inclusive, há uma crítica na oposição de que o governo está fazendo uma matemática aí, mascarando os números, a conferir o que vai acontecer logo ali adiante. Fato é que esse tema, ele sim vai gera de alguma forma, deixa as contas do governo ainda mais enroladas. O arcabouço fiscal, que é a regra do teto de gastos, que substitui o teto de gastos, que era uma espécie de menina dos olhos do ex-ministro Fernando Haddad, acaba com isso, de alguma maneira, também atingida. E aí a gente não pode deixar de citar que o governo, assim, Celso, fica sem argumento para negociar, por exemplo, com o Senado, as pautas-bomba. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, deve pautar para esta terça-feira a votação de uma aposentadoria especial para um grupo de servidores públicos. E isso tudo com o argumento de que vai atender uma demanda dessas categorias. O Palácio do Planalto tentava impedir essa votação. Qual argumento vai usar para rebater de que é uma pauta bomba e que compromete os cofres públicos da União, já que acaba, de alguma forma, o próprio governo gastando para convencer o eleitor, Celso. Obrigado, Natália. Daqui a pouco eu volto a te chamar e Ranier Bragon em Brasília também. Combinado. 7h50, intervalo. A rádio que é a sua cara. Difusora. Sabe qual a diferença do frango rica para os outros frangos, hein? Tá na ponta da língua. Já disse. Só mesmo provando o sabor do frango rica para reconhecer o que é qualidade. Carne macia, nutritiva, o frango rica completa o seu paladar. Experimente um e ponha mais qualidade em sua mesa. Frangos Rica, à venda em supermercados, açougues ou em quiosques espalhados pela cidade. Tá na ponta da língua, hein? Frangos Rica. As emissoras de rádio já podem retransmitir a programação da Rádio Senado pela internet. As informações técnicas estão no novo site da Rádio Senado, senado.gov.br/rádio. Em caso de dúvida, é só ligar para o telefone 61-311-1285. Repetindo, 61-311-1285. Rádio Senado na internet, senado.gov.br/rádio. Sua empresa precisa de um sistema de comunicação global? Problema dela. Solução da Embratel. Uma empresa do sistema Telebrás. Ao meio-dia, Cláudia Bartel e Florestan Fernandes Júnior comandam RTV, direto do Rio de Janeiro, com entradas ao vivo de todas as partes do Brasil. RTV, notícias, serviços, cultura. Na Rede TV, uma opção de qualidade na sua TV.
AM 1.600 kHz. Rádio 9 de Julho. Denner de Souza falou sobre o processo seletivo para ingressar no cartório eleitoral. Acompanhe. Essa vaga, ela é para estágio de ensino médio, né, que o TRE abriu para vários cartórios do interior, inclusive Batatais, né. Está previsto uma vaga, o preenchimento para uma vaga e um cadastro reserva também, né, e cadastro de reserva, né. Vai ter os benefícios do Bolsa Auxílio de R$ 550 e mais vale transporte de, salvo engano, R$ 10,60 por dia. Quem que pode participar? A partir de 15 anos, pode participar desde que, quando da contratação, tiver 16 anos quando da assinatura, né, do estágio. Então, tem que ter 16 anos, a partir de 16 anos para assinar, né? Mas pode participar mesmo se tiver 15 anos, né? Pode fazer a prova, que é totalmente online, né? E a inscrição? Como que a pessoa pode fazer, né? Deve fazer essa inscrição aí? Sim, a inscrição é totalmente online, né? Tanto a inscrição como a prova também, a prova objetiva. A inscrição vai ser no site da Universidade Patativa universidadepatativa.com.br, né? É essa instituição que o TRE contratou, né? Que faz a prova, faz a seleção e tudo mais. Tem algum custo? Não, é totalmente gratuito. Então é só o interessado e a interessada entrar nesse site, né, universidadepatativa.com.br, né, aí procurar por TRE, né, processo seletivo de estágio TRE-SP nível médio, né, que está em vigor, e fazer a inscrição, né, ler o edital é muito importante, ler as instruções, o edital, e esperar, né, aguardar a prova, né, que aí vai estar a informação tudo no edital, né, o site, né, que vai ter que ser acessado, né, vai ter um login também, mas isso tudo vai ser explicado lá naquele site. Vai ser uma prova objetiva de 30 questões, né, sendo 10 questões de português, 10 questões de matemática e 10 questões de conhecimentos gerais e atualidades. Existe alguma restrição para quem quer estagiar na Justiça Eleitoral? Ah, sim, é muito importante. Não pode estar afiliado, né, a partido político, né? Também não pode ter atividades político-partidários, né? E também não pode ser parentes ou cônjuge, né, até 3º grau do juiz eleitoral, né, ou juiz eleitoral e do chefe ou da chefe, né, do cartório. Bom, então o prazo final aí para essa inscrição? O prazo final é 12 de julho, então é importante que é até as 23h59 do dia 12 de julho, que é o prazo para se inscrever. A prova ela vai ser online, né, como eu disse, totalmente online, no domingo, 19 de julho, né? Então, repetindo aí o site para inscrição. Sim, o site é universidadepatativa.com.br. Aí lá dentro do site procura por TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, nível médio, né? Tem algum telefone para mais informações ou um e-mail? Sim, tem o telefone 0800 591 8710 ou o e-mail trsp@universidadepatativa.com.br. Então, por meio desses contatos, se a pessoa tiver alguma dúvida, mas é muito importante, primeiro acessar o site, né, fazer a verificação, fazer a leitura do edital e, caso persistir a dúvida ou precisar de alguma informação, entrar nesse site ou nesse telefone que eu acabei de passar. Estados Unidos e Irã podem ter amanhã uma nova rodada de conversas no Catar para tentar preservar o acordo que interrompeu a guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump confirmou uma reunião em Doha, mas o governo iraniano ainda não confirmou formalmente o encontro e diz que as conversas devem se concentrar na segurança do Estreito de Hormuz e na redução das tensões. Quem acompanha a repercussão em Washington é a correspondente Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. O que já se sabe sobre essa reunião e até que ponto ela pode evitar que os ataques do fim de semana comprometam a trégua entre os dois países?
Oi, Celso, boa noite. Olha, não dá para afirmar até que ponto, né, essa reunião vai ser determinante para evitar que os ataques do fim de semana não aconteçam mais. A situação ainda é muito instável, né? O que se sabe até agora sobre a reunião? Do lado norte-americano, quem representa aqui a Casa Branca são os dois principais negociadores que não têm cargos políticos do alto escalão, mas que estão muito envolvidos nesta questão já há bastante tempo, né? O Jared Kushner e também o Steven Witkoff. Então, os dois estarão por lá no Catar. E do lado iraniano, a liderança do Irã não confirma qualquer encontro direto com os Estados Unidos, mas, mais uma vez, há um esforço conjunto das lideranças árabes, né, com, enfim, o governo, né, desse outro país colocado aí à disposição para que exista uma tentativa diplomática. Acho que a gente pode falar, Celso, num esforço diplomático de emergência, né? Tendo em vista os acontecimentos do último fim de semana, os primeiros drones norte-americanos que, segundo o próprio Donald Trump disse, né, o Irã abateu no fim da semana passada. Donald Trump foi até diplomático naquela mensagem no fim da semana passada, dizendo que isso violava o acordo de cessar-fogo, violava o memorando, e aí a situação acabou escalando ainda mais no fim de semana, né, com os Estados Unidos atacando efetivamente, né, pontos do Irã e, enfim, navios que estão ali no Estreito de Hormuz tiveram problemas ainda maiores para fazer a travessia. Mas é mais uma esperança, né? Mais um dia, mais um capítulo nessa história desta guerra que tem altos e baixos já há vários dias, né? Várias semanas, Celso. Patrícia, e a Suprema Corte dos Estados Unidos impôs hoje uma derrota importante a Donald Trump. Por 5-4, os ministros mantiveram Lisa Cook no Fed e barraram a tentativa do presidente de demitir a diretora do Banco Central americano. Por que esse caso é tão sensível, né, para a independência do Fed e o que a decisão permite ou não que Trump faça a partir de agora? Celso, por que o caso é sensível? Porque trata justamente da independência do Federal Reserve, que equivale ao nosso Banco Central aí no país, né? Se cada presidente dos Estados Unidos, né, tivesse liberdade, né, à vontade para demitir não só quem está na liderança do Fed, mas também outros funcionários de alto escalão, isso poderia significar uma pressão política aqui do Executivo em relação a esta instituição que define a taxa de juros aqui no país. Então, é preciso haver essa independência. Essa decisão da Suprema Corte dessa segunda-feira, Celso, trata exclusivamente do caso da Lisa Cook, né, que teve ordem de demissão no ano passado. O que muda a partir de agora, sua segunda pergunta, não blinda totalmente todos os dirigentes do Fed, todos os dirigentes, né, ou líderes que estão em posições estratégicas no Federal Reserve, mas é um indicativo, né, que a Suprema Corte vê o Federal Reserve com cuidado. E por que eu digo isso? Porque numa outra decisão, hoje foi um dia de várias determinações na Suprema Corte, Celso, em uma outra decisão, os juízes do Federal Reserve, que tem a maioria conservadora, eles decidiram pela demissão de uma outra funcionária pública, mas aí de uma outra instituição, da Comissão Federal de Comércio, a FTC, que é uma agência independente, Celso, e que ela é responsável por fiscalizar a concorrência e também coibir práticas comerciais desleais aqui nos Estados Unidos. E essa decisão, né, de autorizar a demissão dessa funcionária, dessa agência, veio como parte de uma decisão maior que trata de cerca de 2 dezenas de agências federais. Então, aumenta o poder do presidente norte-americano de não precisar de ter o aval do Congresso para demitir funcionários de agentes federais. Então, a Suprema Corte deu o ok para isso, seria uma vitória para Donald Trump, mas
tratou de forma diferente o caso da Lisa Cook, do Federal Reserve, afirmando que no caso, né, do Banco Central aqui dos Estados Unidos, é uma instituição que precisa ter garantias, né, de ser protegida e de não sofrer pressões aqui da Casa Branca, independentemente de quem esteja no poder. Então, temos aí dois lados da moeda, né? De um lado, a gente tem os juízes da Suprema Corte, que é a mais alta instância aqui dos Estados Unidos, dizendo que o presidente pode interferir em relação a quem está à frente das agências federais, mas blindando o Federal Reserve. Você falou que foi um dia de muitas decisões da Suprema Corte, né? Numa outra decisão divulgada hoje, ela manteve uma lei do Mississippi que permite a contagem de cédulas enviadas pelo correio até o dia da eleição, mesmo quando elas chegam depois. Por que essa decisão está sendo considerada uma derrota para Trump? Principalmente porque derrota os argumentos do Donald Trump, né, Celso? Que já há bastante tempo, desde a primeira vez quando ele esteve aqui na Casa Branca, no seu primeiro mandato, ele afirma que o voto por correio significa fraude. Ele afirma que muitos votos que são contabilizados são votos que são fraudulentos. Isso é o que sempre afirmou o presidente Donald Trump, né? E o que ele tentou com essa decisão desse caso aí do Mississippi é invalidar a contagem dos votos pelo correio. Então, aqui nos Estados Unidos tem o dia da eleição, que acontece lá em novembro, mas o voto antecipado já começou em muitos estados. Então, as pessoas, os eleitores recebem a cédula de votação em casa e enviam pelo correio. O que a Suprema Corte decidiu hoje, né, que a base legal, né, segundo as leis federais aqui dos Estados Unidos, para autorizar esse tipo de voto. Então, se o voto por correio ele for postado, for enviado, né, para os escritórios eleitorais até o dia da eleição e chegar por lá até 4 ou 5 dias depois, ele vai ser contabilizado. Então, obviamente, que isso aí é considerado, né, uma derrota para o presidente dos Estados Unidos, que há muito tempo vem usando esse discurso, né, que seriam votos fraudulentos, mas a Suprema Corte afirmou hoje que a base legal, entendem, portanto, que é seguro, então esses votos vão ser contabilizados e válidos. Agora, Patrícia, para encerrar, a Suprema Corte também recusou o recurso de Trump no processo movido pela escritora Elizabeth Carroll. Com isso, fica mantida a condenação civil de $5 milhões por abuso sexual e difamação. Essa decisão encerra de vez esse caso e o que ainda resta para Trump na disputa judicial com a escritora. Olha, na prática, Celso, a Suprema Corte é a mais alta instância do judiciário, né? Então, não restariam mais recursos para a defesa do presidente Donald Trump e ele se vê agora obrigado a pagar essa multa de $5 milhões. Esse caso já tinha sido levado a um júri popular e o júri popular manteve a condenação de Donald Trump, né? Ele foi acusado por essa escritora de abuso sexual em uma loja de departamentos, em um vestiário de uma loja de departamentos em 1996. Então, já houve esse julgamento em 2023, ele foi condenado. Os advogados do presidente, né, do atual presidente, recorreram e a Suprema Corte hoje foi uma decisão, com um texto não muito extenso, mas apenas endossando o que o júri popular já havia decidido anos atrás. O presidente Donald Trump passou o dia hoje aqui na Casa Branca, Celso. Ele afirma que o que disse no processo foi o que ele disse basicamente nas redes sociais. Ele afirma que não conhece essa mulher, que são acusações falsas, mas agora é o que ele diz, né, nas redes sociais. No processo, como a gente anunciou aqui no começo, já é uma decisão na terceira instância e agora ele se vê obrigado a pagar essa multa a essa vítima, né, a essa escritora que teve o caso aí, que foi muito divulgado por ela ser também uma pessoa muito conhecida, e a Suprema Corte validou o que o júri popular já havia decidido. Patrícia Vasconcelos, diretamente de Washington, trazendo os principais destaques internacionais de hoje. Obrigado, Patrícia, uma boa noite para você. Nós vamos ao intervalo, 8h36, e na sequência, Valdevino Júnior chegando com as notícias da polícia.
AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. www.percal.com.br. Esse é o endereço que você estava procurando. Aqui você visualiza e tira todas as suas dúvidas do seu Chevrolet novo. E ainda confere todo o estoque dos seminovos multimarca Siga. E ainda cadastrando em nosso Twitter, você recebe informações quentinhas do mundo Percal Chevrolet. www.percal.com.br. Pra que navegar se você pode acelerar? Percal 3348-1100. Difusora no Facebook. Adicione ou procure por Rádio Difusora Batatais. Pronto, agora você terá muitas novidades. Apresentamos o cliente do Banco Rural realizando seu melhor negócio. Viver. Rural. A evolução do banco. Companheiros, estou muito contente porque não está faltando arroz e feijão na mesa do trabalhador brasileiro. Mas é preciso falar em qualidade. Garantir à população o melhor arroz e feijão. Pode parar. Tem que dizer logo que arroz e feijão tem que ser Carunchão. Carunchão, eleito pela sua preferência. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Leite, pão, manteiga, café com notícias. Fatos policiais. Oferecimento Posto São Paulo 1, 2 e 3. Com grandes serviços e combustíveis de qualidade. Qualidade, tradição e o melhor atendimento de Batatais. Seu carro e você merecem nossa confiança e excelência. São 3 unidades onde você tem aquele tratamento especial que só os postos São Paulo podem oferecer. Combustível com procedência e preço justo. Troca de óleo e verificação de 18 itens no seu carro. Lavacar, o melhor banho de espuma. E no posto São Paulo 3, uma loja de conveniência completa e especial. São 35 anos de amor por Batatais. Posto São Paulo, prazer em servir, sempre. Muito bom dia, ouvinte do programa Café com Notícias. Bom dia, meu amigo Lubes, Fábio Alexandre, compadre Batista, toda a equipe M80. E vamos para as notícias policiais. Os policiais civis da DIG de Franca trabalham para identificar o autor do assassinato dos irmãos Marcos Santiago Rodrigues e Roberto Santiago Rodrigues, que foram baleados na madrugada de domingo, na Avenida Hugo Betarello, zona leste de Franca. Segundo a polícia, câmeras de um estabelecimento comercial registraram o momento em que o carro da dupla era perseguido por uma motocicleta. Nas imagens foi possível ver o momento em que o carro passa no sentido Centenário São Luís e em seguida uma motocicleta, aparentemente com um ocupante, passa logo atrás. O relógio apontava 3 horas e 50 minutos. Uma outra sequência das imagens mostra o carro do canteiro central, como narrado por uma testemunha aos policiais militares. Uma pessoa aparece correndo e em seguida desaparece das imagens. Segundo o BO, a testemunha informou que Roberto caminhava pela avenida quando uma motocicleta se aproximou e disparou por várias vezes contra ele. Em seguida, o motociclista atirou no gol que passava pela avenida. Os corpos dos irmãos foram encontrados em horários diferentes. Roberto foi encontrado na madrugada e Marcos no início da noite de domingo. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e deverão ser liberados nas próximas horas. Este mês completa 1 ano e 4 meses do desaparecimento ou do Naclério Nascimento, o seu Nacré, de 84 anos, da cidade de Jardinópolis. O idoso saiu de bicicleta no dia 19 de fevereiro de 2020 e nunca mais retornou. A neta Gislaine dos Santos, do Nascimento, afirmou que, infelizmente, quanto mais passa o tempo, mais notícias não recebe ele. Segundo o Naclécio, saiu de casa com a bicicleta. Na época, ele estava com Alzheimer e diz que queria até um mecânico. As filmagens da câmera de segurança do imóvel mostram o aposentado nas proximidades da rodovia Anhanguera SP-330, no quilômetro 329 do trecho entre Jardinópolis e Orlândia. Depois disso,
Apenas a bicicleta foi encontrada em um canavial, mas sem nenhum indício relacionado à localização dele. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio da DIG, Divisão Especializada Criminais de Ribeirão Preto. 2 homens suspeitos de roubar um veículo foram presos na rotatória das avenidas João Fius e Caraburu, Ribeirão Preto. De acordo com a Polícia Militar, 2 homens haviam furtado um veículo na Vila Tibério e fugido. Mais tarde, o carro furtado foi localizado pelas equipes na Avenida Patriarca e começou a perseguição. Durante a fuga, os suspeitos chegaram a bater uma das viaturas da PM. A perseguição terminou após a dupla atropelar um motociclista. A batida também deixou um dos detidos ferido. O suspeito machucado que dirigiu o veículo foi encaminhado ao PS Central. Já o segundo homem detido foi levado à Central de Flagrantes e o carro foi devolvido ao proprietário. A polícia ainda não tem pista dos bandidos, com explosivos que assaltaram a praça de pedágio de Pitangueiras na rodovia Armando Salles de Oliveira, SP-322, na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Civil, o carro preto parou no local por volta das 2h40 e 5 pessoas desceram do veículo anunciando o assalto. O grupo foi até a sala onde fica o cofre da empresa, perto das cabines de pedágio. O suspeito procurava uma funcionária que teria a digital para abrir o equipamento. Os 5 entraram na sala, acionaram os explosivos e abriram o cofre. A quantia levada não foi informada. O caso foi registrado pelo plantão policial da seccional de Sertãozinho. Em nossa cidade, uma mulher de 42 anos foi presa suspeita de furto em residência no bairro do Riachuelo. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi surpreendida dentro do imóvel tentando furtar um botijão de gás, uma caixa térmica e objetos pessoais de higiene. A vítima, um comerciante de 38 anos, relatou que o portão deve ter sido esquecido aberto, que possibilitou a entrada da mulher na casa. A vítima disse ainda que ouviu barulhos no imóvel vizinho, porém ninguém foi localizado. A suspeita foi conduzida para o plantão policial e autuada em flagrante por furto, e a mulher ficou à disposição da justiça. Bem, essas foram as notícias da polícia. Precisando da Guarda Municipal em Combraga, só discar 153, Civil 197, na Militar 190. Bom dia. 8h44. E assim encerramos o programa Café com Notícias. Na sequência tem Luciano Canelli, Difusora Rádio Show. Café com Notícias volta amanhã a partir das 7 da manhã. Bom dia. Real Supermercados lembra você. O momento é de lutarmos por um único objetivo: a necessidade de conter a disseminação da Covid-19 e controlar a pandemia. Todos nós somos responsáveis